Muito bem, hoje a entrevista aqui do Esporte por Esporte vai ser em dose dupla, né? Aliás, uma dupla aí de muita importância para o Santos Futebol Clube. Afinal de contas, são profissionais da área de saúde do Peixe e que trabalham diretamente com o elenco profissional do Santos Futebol Clube, digamos assim, com as joias aí que o Santos tem. Então vamos conversar hoje com o responsável do departamento médico do Santos Futebol Clube, aliás, dos departamentos médicos, porque o Santos tem profissional, o Santos tem base, tem futebol feminino, e é o doutor Fábio Novi. Ele que vai estar conosco, doutor Fábio. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Tudo bem? Um prazer poder conversar com vocês hoje. É uma boa conversa, uma conversa muito importante. Isso é verdade, a conversa é sempre importante, sempre muito bacana. Eu sempre acho que é fundamental a gente estar conversando realmente com as pessoas dos departamentos certos. E também o doutor Marcelo Takayama. Então, o doutor Marcelo também aqui conosco, participando. Marcelo que cuida da fisiologia do Santos. Tudo bem, Marcelo? Olá, tudo bem? Prazer a todos ser convidado. Vamos conversar bastante. Muito bem, não estou sozinho, estou aqui com meu companheiro Wagner Frederico. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Rony? Grande abraço a você e aos nossos internautas que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. E avisar o pessoal, né, Rony, para se inscrever no nosso canal, aproveitar se inscrever, quem ainda não está inscrito, nos acompanhar, porque temos gerado muito conteúdo lá, conteúdos interessantes para o pessoal torcedor do Santos, especialmente, acompanhar. É verdade, sim, Wagner. E já falando, né, para todos que vão acompanhar essa entrevista, nós não vamos falar da situação referente ao Covid, porque a Federação Paulista de Futebol ela tem um protocolo e ela discute esse protocolo com os clubes, com o departamento médico responsável de cada clube. E isso é algo que eles têm por obrigação ter fechado. Quem abre só para depois divulgar o que será feito e como será feito é, em primeiro lugar, a Federação Paulista. Então, não tem sentido aqui a gente estar fazendo perguntas que os profissionais não vão estar aptos a responderem. Então, por isso que nessa entrevista vamos tratar de outros assuntos, a questão do Covid, dos protocolos, se pode jogar, se não pode, se é seguro ou não. Nesse momento, eles não estão aptos a falarem porque a federação não se pronunciou. A partir do momento que ela soltar uma nova diretriz, ela se pronunciar, aí sim eles vão estar aptos a falar sobre isso e vamos poder tocar nesse assunto. Então vamos seguir por aqui. Wagner Frederico, comece você então. Temos muitas coisas interessantes para perguntar fora o Covid. É isso aí. Primeiro quero mandar e reiterar meu grande abraço aí para o doutor Fábio Novi, né? Fábio Novi, né, doutor? Ou Fábio Novi, desculpa. Acho que é Fábio Novi, né? Fábio Novi. Eu me disse há pouco. Fábio Novi e ao Marcelo Takayama. Marcelo Takayama, que é fisiologista do Santos, que veio da base, né? Já está no Santos, se eu não me engano, desde 2013, né, Marcelo? É isso, né? Exatamente isso. Acompanha essa molecada que hoje está fazendo diferença aí no profissional. Acompanho eles, a maioria desde o sub-11, do sub-10. Legal, é sinal de que o Santos não forma apenas jogadores, atletas, forma grandes profissionais também na área de saúde. Marcelo, eu vou começar com você, depois o doutor Fábio, se quiser, pode responder na sequência também. A gente quer saber mais detalhes desse novo sistema de monitoramento de atletas que está ajudando muito, contribuindo muito para a preparação física dos atletas, evitando contusões e tudo mais, que é o GPS, né? Explica como é que isso funciona, dá os principais detalhes desse trabalho de vocês inicialmente, Marcelo, por favor. Legal. Então, hoje o Santos conta com um GPS chamado Catapult. Eu não sei se vocês, pela transmissão do jogo, vocês devem reparar que os atletas usam como se fosse um top, assim, um colete um pouco mais curtinho. Eles usam um dispositivo na nuca, tá? Esse dispositivo ele é pareado com um satélite, então a gente consegue ter todos os dados dos atletas em tempo real, tanto em jogo como em treino. Então a gente usa para mapear os atletas e conseguir individualizar os treinamentos. Então a gente baseia o nosso controle de carga para otimizar o rendimento físico e até diminuir o risco de lesão baseado em cima desses dados. Então, a gente consegue até passar dados de como está acontecendo o treinamento para o professor Ariel. Então, se o treinamento está pouco intenso, aonde ele pode mudar, o que ele tem que fazer.
nós conseguimos adaptar até a sessão de treinamento durante a ocorrência da mesma, para que a gente consiga ter sempre o melhor desempenho possível de todos os atletas em todos os momentos. Bacana, bacana, muito, muito importante isso. Wagner, mais alguma coisa ainda sobre essa questão? Eu tenho bastante coisa a perguntar. Não, sobre essa questão no caso desse sistema ou não? GPS? Não, eu quero perguntar mais, eu gostaria de saber então, mais. Pergunta, fica à vontade. Então, o que eu queria saber é assim, vocês identificam, né, quanto o jogador corre, eu quero saber quem é o mais rápido, qual é o jogador que tem mais resistência, e o quanto isso ajuda a evitar contusão, se é que ajuda. Legal. É bom a gente entender que o GPS ele nos mostra o perfil dos atletas, né? Como a gente usa todos os dias e nos jogos, a gente começa a entender a característica genética de todos os atletas. Isso é muito importante. Porém, o modelo de jogo do treinador também influencia muito nos dados. Então, de acordo com o posicionamento do time no campo, a gente consegue ter algumas variações de dados. Porém, tem dados que não mudam. Por exemplo, um jogo que chamou bastante atenção, até pela dificuldade, que foi um jogo contra a LDU na altitude, em que o doutor Novi estava com a gente, um jogo de bastante dificuldade fisiológica e física, né, por conta da altitude. O Soteldo atingiu uma velocidade gigantesca de 36, quase 37 km por hora, mostrando e comprovando que ele sim é um dos atletas mais rápidos que a gente tem no elenco. Fora Madison, o Pará também é bastante rápido, o Lucas Braga, a gente pode perceber que tem alguns perfis. Porém, de acordo com o modelo do treinador, isso muda. Em relação à resistência, a gente tem os atletas, principalmente de meio campo, que tem que fazer bastante aceleração e desaceleração, mudança de direção. Geralmente são atletas que têm uma distância percorrida maior. Interessante a gente saber que, por minuto, esses atletas percorrem 160, 180 metros por minuto, no pior cenário da partida. E a média de um jogo, Marcelo? Quanto eles correm por jogo? A média de um jogo nosso do Santos fica próximo dos 10 mil metros hoje. Né? Mas o que mais chama atenção hoje não seria nem a distância total, mas sim a intensidade. A intensidade hoje do Santos é muito alta. Tá? E quando eu digo intensidade, a gente diz de metros percorridos acima de 25 km por hora. Então, é bastante coisa. A gente pensa que não, mas 25 km por hora é uma velocidade bastante interessante e os atletas percorrem mais ou menos 800, 1.000 metros acima de 25 km por hora. É bastante coisa. Isso é interessante, até, Wagner, até queria saber também do doutor, em relação a isso, essa importância que o Santos está realizando com esses trabalhos. Eu falo porque hoje em dia as pessoas entendem até melhor. Quando essa evolução começou a chegar, as pessoas não entendiam tanto. Hoje, como as pessoas se cuidam mais, muita gente corre. Eu, por exemplo, sou corredor amador, mas disputo provas para valer mesmo. Então, tenho acompanhamento de um profissional de educação física, eu tenho acompanhamento de fisioterapeuta, eu tenho todo um cuidado, né? Porque eu corro, digamos assim, para rendimento, mesmo não sendo um profissional. E muita gente sabe isso. Então, hoje em dia, as pessoas têm noção desses números que o Marcelo falou. Doutor Fábio, queria saber, né? O Santos, depois da geração Diego e Robinho, começou a se estruturar e chegou num momento que era tido aí como uma referência até entre os times brasileiros em estrutura, toda essa parte, né? Principalmente quando lançou o CEPRAF, a parte do departamento médico, preparação física. Como é que está hoje nessa área de departamento médico? O Santos hoje está entre os grandes do país também nisso? Está buscando? Qual é a situação, doutor? O Santos continua entre os grandes. Você vê que nós temos profissionais igual o Marcelo, né? Eu vejo o Marcelo como um sentinela lá no centro de treinamento, porque ele tem, após a partida, imediatamente ele já começa a informar a gente tudo o que aconteceu. Então, vamos lá, dentro do que você perguntou para mim, o Marcelo já falou, olha, esse atleta correu demais, esse atleta não correu, porque é uma coisa interessante, Marcelo, conta para a gente também, você falou um pouco da atitude do jogo, do atleta na partida.
o que pega muito para a gente, o que é muito importante para a gente, Marcelo, fala um pouco da gente sobre a pós-partida, quando você faz a avaliação dos atletas pós-jogo. Isso também é muito importante e vai onde você está me perguntando dentro da nossa estrutura. Marcelo, conta um pouco para mim, por favor. Legal. Então, o doutor bastante ativo, principalmente também no pós-jogo, que é bem interessante, até pelo volume de jogos que a gente está fazendo, a gente tem um tempo muito pequeno entre uma partida e outra, então a nossa recuperação tem que ser muito bem feita, né? Então, acabando o jogo, a gente cruza todos os dados de GPS com todo o departamento médico e assim que os atletas se apresentam para a gente novamente, nós fazemos a CK, que é um indicador de dano muscular, e a gente também cruza como que o atleta está se sentindo, aonde ele tem dor, e a gente começa a entender de que modo tem que ser feita essa recuperação dos atletas. Então, a gente utiliza diversas ferramentas, entre GPS, escalas perceptivas de dor, de cansaço, nível de CK, para a gente conseguir individualizar e conversar entre todas as áreas. Fazendo esse captação de dados, são passados e discutidos entre os fisioterapeutas e médicos para que seja feita a melhor estratégia e aí assim passado para a preparação física para que a gente otimize a ação de recuperação dos atletas e que tenhamos os atletas em perfeitas condições o mais rápido possível. É interessante isso, né, Vone? Porque a gente acompanha o futebol, né? E na época em que a gente era setorista do Santos, não havia essa estrutura toda, né, que os jogadores contam hoje, né? Agora, o que eu queria saber de você, o Marcelo, e do próprio Dr. Fábio, se isso já é uma realidade, se essa estrutura, essa tecnologia hoje no futebol já é uma realidade de todas as equipes grandes, né, equipes da Série B, como é que está o uso hoje no Brasil, né, e se quiser falar também da Europa, dessa tecnologia? Ela já é disponível para todos os grandes clubes, pelo menos, no Brasil? Marcelo e doutor Fábio. Marcelo, por favor. Esse é um problema que ainda tem que ser melhor resolvido no futebol. São produtos caros, tá? Na realidade, são produtos que demandam um investimento importante. E até conversando, não só no Brasil, mas conversando com outros times que jogam a Libertadores com a gente, outros times não possuem as mesmas ferramentas que nós. Tá? Então, esse analisador bioquímico de CK de dano muscular, os outros times da Libertadores não são todos os times que possuem. Tá? Então, são dados importantes para fazer uma performance ótima e não possuem. Aqui, trazendo para o Brasil, isso talvez fique um pouco mais complicado quando a gente fala de Série B. Então, tem diversas ferramentas, né, de vários tipos, que aí talvez alguns times tenham GPS, alguma coisa nesse sentido, porém não é o mesmo que a gente utiliza, mas já dão alguns parâmetros importantes, o que é bem legal. Porém, não é muito bem acessível a todos os times, isso é uma pena. Doutor Fábio, eu queria saber, né, isso é inevitável, né, e ainda mais o Santos, que é um clube que nesse momento tem até essa filosofia e necessidade, lançar jogadores bem jovens. Por exemplo, o Ângelo é um adolescente, como outros jogadores do Santos vão subindo, como o Caio Jorge quando subiu, todos sobem assim, adolescentes. E estão enfrentando, claro, são atletas desde cedo preparados para isso ninguém discute, jogadores de alto nível, atletas de alto rendimento, porém enfrentam às vezes jogadores bem mais maduros no ápice da forma, jogadores aí, por exemplo, como o Luan Pérez, jogador já aí de 26 anos, atleticamente muito bem preparado. Como que está sendo feito esse trabalho para que esses jogadores, eles participem desse mundo do futebol profissional, estejam ali disputando de igual para igual e não tenham nenhum comprometimento, o risco de lesão? Como que é feito esse trabalho? Como é tratado isso, doutor? Bom, vamos lá. Esses atletas que estão com a gente agora no profissional, eles já vinham treinando com o futebol profissional. O Santos tem uma estrutura muito grande, muito organizada, com times da base, e faz intercâmbios importantes. Então, nós temos excelentes fisioterapeutas, excelentes preparadores físicos,
do mesma altura, do mesmo nível que o Marcelo está falando aí. Então, tudo é monitorado no clube, desde as categorias de base até a acolhida desses atletas no profissional. Esses atletas chegando no profissional com todas as avaliações cardíacas, clínicas, avaliadas por uma nutricionista, até proponho para vocês o próximo programa a gente poder trazer a nutricionista do Santos também, que é da altura do Marcelo, que traz para a gente o quê? Uma garantia que esses atletas vão ter uma boa evolução na prática esportiva e vão saber, como você está me perguntando, vão saber se proteger e vão jogar futebol. É o que eles já vêm mostrando há 2 anos para a gente. Eu pergunto isso porque tem gente, as pessoas que estão de fora, né, não vivem profissionalmente como nós, né, o futebol, ficam com aquela preocupação, às vezes, estão colocando o garoto agora, aí se porventura ele tem uma lesão, já às vezes querem atribuir uma lesão por ser muito novo e estar naquele ambiente. Então, o risco que eles correm de lesão é o que corre qualquer outro atleta, independente da idade. Perfeito. E sempre assim, os atletas são muito bem preparados, são muito bem orientados em todos os sentidos dentro do Santos. Né? Então, a gente coloca esses profissionais para poderem cuidar desses atletas. Esses atletas treinam com um grupo profissional onde existe todo um respeito e toda uma proteção, e eles vão ganhando confiança com isso, desde o técnico, preparador físico, dos fisioterapeutas, dos massagistas que acompanham o treino. Então, eles são muito bem acolhidos e estão fazendo todo esse sucesso. Doutor, há quanto tempo que o Santos tem essa estrutura, conta com essa estrutura, especialmente essa tecnologia do GPS, do monitoramento dos atletas, e isso está modificando a forma da preparação física? Porque, assim, eu imagino que, como eles estão monitorados individualmente, isso acaba também influenciando na maneira dos preparadores físicos desempenharem seu trabalho, né? Porque, assim, passa a impressão de que cada atleta vai ter um determinado tipo de treinamento de acordo com a sua necessidade no momento. É por aí? Basicamente é isso. Depois vou pedir para o Marcelo também acrescentar algumas coisas. No Santos é tudo muito conversado e tudo muito discutido. Esse aparelho de GPS, ele está aqui com a gente tem 1 mês, 30 dias, tá bem? Mas existia outro modelo de aparelho também. Então, eu tive uma passagem aqui em 2007 no Santos que também já existia isso. Então, o Santos é um time que sempre foi muito bem aparelhado. Marcelo, me conta um pouco sobre a chegada do Catapult para a gente, por favor. Legal. Antes, nós contávamos com outro tipo de GPS que também era bastante importante, da Polar. Hoje, temos o Catapult com a vinda da nova comissão técnica, a gente conseguiu dar um upgrade, ele traz novos dados um pouco mais fidedignos, o que para a gente é muito importante. E eu acho que o que você comentou aí, Wagner, é o seguinte: hoje a gente consegue saber quanto o atleta deve percorrer na semana para que ele esteja num desempenho ótimo e pronto para um jogo. Então, a gente consegue, sim, discutir previamente com a comissão técnica, com o DM, com o preparador físico, para discutir qual é o tipo de treinamento de distância, número de sprints, número de mudanças de direção, número de distância em alta, que eu comentei anteriormente. Então, a gente consegue fazer uma leitura prévia de como vai ser o treinamento para que a gente não passe do ponto e tenha atletas cansados demais e nem que a gente treine de menos. Então, por exemplo, um atleta que está na transição, que é entre o departamento médico e a comissão técnica. Nós conseguimos, em tempo real, discutir o treinamento do atleta. Isso antes, junto com o doutor, já é pré-discutido junto com fisioterapeutas qual é o melhor tipo de treinamento, seja ele de resistência, seja ele de força, ou seja ele de velocidade, qual é o melhor momento dentro do momento em que ele está, dentro do período de transição que ele está. E aí, durante o treinamento, a gente consegue ver até a frequência cardíaca do atleta. Então, a gente consegue entender se ele está condicionado para aquele tipo de treinamento ou não. Então, a gente consegue antecipar, podemos diminuir um pouco a sessão de treinamento, podemos continuar mais um pouquinho, ele está reagindo bem. Então, dentro disso, a gente consegue manipular todas as variáveis de treinamento para que a gente consiga ter o melhor resultado possível.
Desculpa, só para completar a pergunta dele, rapidinho, para o Marcelo e para o doutor, se quiser falar. Vocês têm estatísticas que mostram o quanto essa nova tecnologia, ou essas novas tecnologias, diminuíram o número de lesões no clube comparado com anos em que todos esses recursos ainda não estavam disponíveis? Olha, eu não sei, eu digo pelo Santos, né? Eu não vou me arriscar a falar pelo futebol. Eu acredito que pelo que eu tenho acompanhado desde a base e pelo toda essa estrutura de departamento médico, né? Eu acho que mais do que a ferramenta, a comunicação e a integração de todo o departamento médico faz com que o índice de lesão caia. Eu não coloco só o GPS ou a estrutura como o principal queda ou principal motivo de queda de lesões. Eu acredito que, principalmente, o nível dos funcionários do departamento médico hoje do Santos é fantástico e eu atribuo principalmente a isso. Lógico, o GPS é uma ferramenta importantíssima que vai nos ajudar. Porém, se você não tem bons funcionários para que entendam e façam o negócio funcionar da maneira correta, acho que não faria tanto sentido. Então, hoje eu acredito que, por conta do corpo de funcionários, seja a melhor situação. Levando em consideração ao longo dos anos, o doutor pode falar um pouco melhor sobre essa estatística de lesões, mas hoje, né, doutor, temos um quadro impressionante que quase não temos atletas parados dentro do departamento médico. Sim. Hoje nós temos as lesões mais importantes que tivemos foram as lesões traumáticas, tá bem? A gente teve lesões de trauma, o Sander agora teve um trauma, né, um entorse de joelho, isso faz parte da atividade física, né, o confronto, o duelo. O Jobson, o ano passado, que também teve essa lesão e está em recuperação. A gente encontra pouquíssimas lesões musculares, porque é como o Marcelo disse, a gente leva esses jogadores na palma da mão, a gente entende a todo momento o que está acontecendo com o grupo e onde a gente pode mudar cada situação, levar isso para os nossos preparadores físicos, que são excelentes, todo mundo senta, conversa, e a gente sempre chega no melhor sentido, tanto na parte de profilaxia ou no aumento de carga desses atletas. Doutor Fábio, uma coisa que sempre me chamou a atenção, e eu sempre conversei muito com o pessoal da fisiologia, desde a época do Cláudio Pavanelli, a gente trocava muita ideia, que eu sempre me interessei sobre o assunto. Então, eu não tenho dificuldade em entender certas coisas, mas o torcedor, principalmente, quer ver ele ficar doido da vida quando a gente vai informar para o torcedor que tal jogador vai ser poupado, vai ficar fora de um jogo determinado, porque através do CK foi identificado. Explica de forma que o torcedor possa entender o que é o CK, como ele funciona e de que forma essa informação é utilizada e que garantia que ele dá, que você pode ali estar prevenindo, também não tem mágica, né? Mas possa ajudar a prevenir um risco de lesão, doutor. Vamos lá. Muito importante sua pergunta, a gente vai responder assim em duas partes. Tá bem? Então, primeiro a parte médica. Nós estamos há mais de um ano numa situação muito difícil, tá bem? Que é viver o futebol na Covid, poder preparar esses atletas. Então, o que eu coloco aqui para vocês que é muito importante? Posso te fazer uma pergunta, se me permitir. Qual que é o maior índice, né? Qual que é a maior probabilidade de lesão muscular no atleta de futebol? Você sabe qual é, não? Qual que é a maior predisposição? Você sabe qual que é? Seria um estiramento por causa Não sei, não, doutor. O que aumenta nosso índice de lesão é o estresse. É o atleta de futebol estressado. Aquele atleta que não dormiu direito, não se alimentou direito. E a gente está vivendo muito isso, toda essa situação. Então, a gente faz o quê? A gente conforta esses atletas, tá bem? Por que, às vezes, poupar o jogador? Porque você vê que o jogador não está no seu melhor momento para continuar exercendo a sua prática esportiva, porque a gente está convivendo com esse jogador, vê que ele está exausto, que ele está cansado, que ele não está desempenhando bem a sua função, né? Porque ele está monitorado. Então, a gente, olha, vamos resgatar esse jogador, vamos fazer um trabalho de fortalecimento, um alongamento, um relaxamento muscular, para que ele volte ao trilho e volte a exercer a sua melhor função. Eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho sobre isso, que eu tenho certeza que ele tem muita coisa para falar sobre isso. Marcelo. Então, falando um pouco da CK
de uma maneira prática no nosso dia a dia ali. Como já disse anteriormente, ela é um marcador de dano muscular. Então, quanto maior o nível, maiores é o nível de estresse muscular do atleta, o que pode acarretar numa lesão, aumenta o risco de uma lesão, tá? E isso está totalmente atrelado ao que o doutor falou, ao nível de recuperação, em que a recuperação a gente entende como o nível de estresse, o nível de sono, se está bem hidratado, se está bem alimentado, enfim, uma série de outras coisas que estão alinhadas à recuperação, né? Então, hoje no Santos, a gente tem o nível basal de todos os atletas, que é um nível em que é considerado um atleta normal, quando ele está descansado e sem nenhum tipo de desconforto ou nenhum problema que afete o seu desempenho. Então, a gente tem o nível basal do atleta. A partir disso, a gente começa a mapear o atleta pós-jogo, 24 horas após o jogo, a gente faz a primeira coleta, que nada mais é do que um cortezinho no dedo para a gente pegar uma amostra de sangue dos atletas, tá? Então, a gente faz isso 24 horas após o jogo e 48 horas após o jogo. Por quê? 24 horas após o jogo, a gente entende como que o atleta se apresenta logo após o treino, ou logo após o jogo. É lógico, ele vai estar cansado, ele vai estar com dano muscular, a gente sabe disso. Porém, a gente compara isso com as 48 horas. Por quê? Se o nível de 24 horas for maior do que o de 48 horas, ele está numa queda, o que mostra que ele está se recuperando de uma maneira interessante. Se tiver o contrário, é um outro tipo de estratégia, em que a gente entende que o atleta está mais cansado 48 horas após o jogo e que a gente tem que ficar bem atento ao como ele está se comportando. Se é dor, se é cansaço, se ele não dormiu, se ele não se alimentou. Enfim, isso vai nos ajudar a direcionar uma recuperação interessante, cruzando com outros dados, por exemplo, da fisioterapia, que se o atleta tomou um trauma, se ele tomou uma porrada durante o jogo, ou se ele está com um entorse, ou se ele está com uma lesão, um desconforto muscular. Enfim, a gente consegue cruzar todos esses dados e entender o percentual de diferença entre o dia que ele estava bem, logo o dia após o jogo e 48 horas após o jogo. Legal, bem interessante. Em cima disso que o Dr. Fábio falou, né, que o estresse é um dos principais causadores de contusões musculares e que, em razão disso, muitos jogadores às vezes são tirados de lado para que façam uma recuperação antes de voltarem a ficar à disposição do treinador. Isso aconteceu recentemente com o Marinho, doutor, e está acontecendo agora com outros jogadores, como o Caio Jorge, por exemplo, que está aí, que teve uma lesão muscular, que parece que já está recuperada, né? Gostaria que você explicasse isso, e já está fazendo esse trabalho, né, à parte, para que possa voltar já, se eu não me engano, no próximo jogo pela Libertadores, terça-feira, em condições ideais. É isso, doutor? Olha só que interessante. Então, vou voltar lá atrás para vocês entenderem. A gente, há 2 anos... Isso é muito importante passar para vocês. O que me deixa, às vezes, um pouco chateado como torcedor, mas o Santos chegou a ser vice-campeão brasileiro, o Santos chegou a uma final de Libertadores. O Santos chegou a essas colocações porque ele tem estrutura e tem profissionais para poder chegar. Isso é muito importante. Então, a gente está lá na era do São Paulo. Também aí entrou São Paulo, aí chegou o Gesualdo com uma outra equipe de preparação física e uma nova metodologia. O Gesualdo acabou saindo e chegou o Cuca com outra estrutura. Tudo isso para vocês entenderem que nós, do Santos, não tivemos férias. Nós continuamos trabalhando o tempo todo, mesmo tendo a Covid. Então, isso trouxe um nível de estresse, de cansaço para todos os atletas. Vocês que acompanham o esporte, vocês vão perceber que nós não tivemos, era uma coisa que era muito pauta da imprensa em todos esses anos, que era pré-temporada. Né? Então, todos os times fazendo pré-temporada para começar a disputar o Campeonato Paulista. Nós não tivemos uma pré-temporada. A gente continuou treinando em cima de treino, e dentro do que o Marcelo falou,
você me perguntou do caso do Marinho. O Marinho passou por uma crise de Covid importante e ele teve uma perda de 4 quilos de massa muscular. Opa, acendeu o alerta. A gente precisa desse jogador. Depois vou fazer uma pergunta interessante para o Marcelo. Marcelo, quantos jogos jogou o Marinho? E você também me perguntou do Caio Jorge. Marcelo, depois, quantas partidas jogou o Caio Jorge mais a seleção? Aí você vai entender, e todos que estão escutando, que chega o momento de você resgatar esse jogador, fazer um trabalho de fortalecimento, porque é mais ou menos igual a história do maratonista. O maratonista, que é o nosso outro colega repórter, ele não acorda de manhã e sai correndo, ele se prepara para poder correr. O jogador de futebol também, ele tem que se preparar para poder correr, para poder jogar. Então, dentro dos dados que a gente tem, existem alguns jogadores pós-Covid, que é muito importante, que tem que passar por uma tomo de tórax, para ver se não tem vidro fosco, já teve absorção, tem que fazer exames cardíacos para depois liberar ele para uma partida. Se depois de toda essa atividade, ele tem condições ou está evoluindo da melhor forma. Por isso que existiu, sim, alguns jogadores, e vão continuar existindo, jogadores que a gente vai pensar em comum acordo com a comissão técnica, tudo isso é discutido com a comissão técnica também. Olha, esse jogador vai fazer um trabalho específico, porque às vezes é melhor você deixar um jogador fora de uma partida ou 2 partidas do que você perder o jogador por um mês. Doutor, eu tenho mais 4 minutos aqui. Eu queria aproveitar, então, emendar aqui 2 questões, aí depois o Wagner encerra. Doutor, como que está a situação do Carlos Sanches? Está na parte final já, né, já liberado pelo departamento médico. Chegou-se a comentar que no período que ele esteve no Uruguai, ele não cumpriu o que deveria. Queria que o senhor esclarecesse isso. Se ele fora... Aqui a gente sabe que em Santos todo mundo cumpre tudo, porque tem que vir no CT e, obviamente, os profissionais estão cuidando do atleta e estão ali vendo o que está acontecendo. Quando ele esteve lá fora, ele cumpriu direitinho tudo que tinha que cumprir? Foi feito tudo legal? E o tempo que se espera do Jobson para ele estar voltando? Vamos lá, isso é muito importante. Eu sei que um colega meu, que é meu amigo, que é o Ricardo, deu uma entrevista, né, dizendo da situação do Carlos Sanches. Eu vejo uma situação muito boa, o Carlos Sanches, no momento. Ele teve que ir para o Uruguai resolver problemas particulares, tá bem? E ele voltou, ele está muito bem, está equilibrado e está amanhã, certo? Ele volta a treinar com o grupo. Então, isso que é o mais importante na situação. O atleta já se apresenta liberado para início de atividade com o grupo. Isso é muito importante. Jobson? O Jobson está indo para o 3º mês e precisa de mais 3 meses para voltar à sua atividade. Então, vamos pôr o Jobson aí mais uns 4 meses, porque é tempo de bola, movimentação, ritmo, reflexo, isso tudo é muito importante. Mas o Jobson está evoluindo de uma forma muito bonita. Está indo muito bem. Wagner? Então, vou aproveitar que a gente está nesse gancho, antes de encerrar, né, Rony, para o doutor fazer aí um resumo. Ele já falou da situação do Sanches, né, que volta a treinar. Eu só queria entender se ele já pode ficar à disposição para jogo ou ele ainda vai fazer um trabalho de recuperação física, né, para poder jogar. Queria que você esclarecesse também a situação do Caio Jorge, se para o jogo de terça-feira, por exemplo, ele já pode ficar à disposição. Outros jogadores que estão aí estiveram ou estão aí afastados, como o caso do Daniel, né, e de outros jogadores. Dá para fazer um resumo da situação dos jogadores que estão voltando ou ainda estão no departamento médico? Então, vamos lá. Você me perguntou do Carlos Sanches. O Carlos Sanches entra agora no ritmo de jogo. O que é isso? Um atleta, quando fica 6 meses parado, nenhum atleta com lesão ligamentar de cruzado volta antes de 6 meses. Você pega um tendão para fazer a função de um ligamento, que é o ato cirúrgico. Esse tendão, para fazer essa função de ligamento, ele precisa maturar. Então, essa maturação desse tendão nessa função leva 6 meses. Então, nenhum jogador volta antes disso. Estamos devolvendo o Carlos Sanches agora. E o que é mais importante? Ele volta a ter ritmo de jogo. Então, ele treina com o grupo, ele faz atividade, a gente fala o Coringa. Ele é o Coringa durante a atividade do técnico, ele faz o seu posicionamento e ele começa a ganhar espaço, certo? E dependendo dessa adaptação dele, vai agora do tempo, está apto ou não à atividade.
Também, então, vai muito do conforto do que o jogador está sentindo, porque ele ficando 6 meses sem jogar futebol, ele precisa voltar, para você me entender, ele precisa voltar a saber se defender, entendeu? De uma entrada, de um reflexo, de um ritmo de bola, de um tempo de bola que a gente fala. Ele ganhando isso dessa adaptação, ele vai estar à disposição do técnico. Quem são os... o Caio Jorge. O Caio Jorge está liberado, treinou hoje normalmente, está à disposição do técnico. Tá. Quais outros jogadores ainda faltam sair do departamento médico e voltar? Nós temos 2 atletas do departamento médico hoje, que é o Jobson, que vai mais alguns meses, e o Sandri, que foi operado ontem. Tá certo. Olha, só agradecer, muito obrigado ao Dr. Fábio Novi, responsável pelo todo o Departamento Médico do Santos, em todas as suas categorias, no futebol profissional, na base e no feminino, e também o fisiologista, o Marcelo Takayama Garrafoli, que também faz aí um grande trabalho à frente do Peixe. Muito obrigado aí por essa entrevista que nos deram e bastante esclarecedora. Legal, muito obrigado também. Também quero agradecer o Marcelo, que já está no clube há muito tempo, fazendo um grande trabalho, né? E também ao doutor Fábio Novi. Grande abraço, espero que participe mais vezes com a gente. Grande abraço a você.